A Turquia de hoje é uma fascinante mistura de grandes e agitadas cidades e áreas agrícolas férteis e ricas, onde as uvas crescem sob o céu azul. Seu povo é trabalhador e receptivo aos estrangeiros. Os turistas vêm aqui para conhecerem cidades da história bíblica ou para percorrerem locais que um dia dominaram a paisagem da antiga Anatólia. O apóstolo João passou seus últimos anos em uma ilha rochosa, não muito longe das margens ocidentais da Turquia. Desta ilha, ele escreveu aos novos cristãos de 7 grandes centros. Muitos estavam sofrendo perseguição e opressão por parte do Império Romano. No programa de hoje, iremos até as ruínas da cidade de Éfeso e analisaremos a carta que João escreveu para os cristãos dali. Este lugar entre a Europa e a Ásia, hoje chamado de Istambul, tem milhares de histórias para contar. Dramáticas histórias sobre o conflito de impérios e a colisão de crenças. Mas viemos à Turquia em busca de uma história em particular. Ela aconteceu há 2000 anos. Nós vamos acompanhar algumas das mais importantes cartas da história até seus 7 locais de destino, nesta parte do mundo denominada Ásia Menor. Essas cartas contêm prescrições para pessoas com problemas, todo tipo de problemas. Nestas cartas encontraremos remédios para aliviar corações feridos. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Mark Finley. Hoje, um importante passo para trás. Eu apreciei a viagem de 3 horas e meia saindo de Kusadasi, com o vento soprando em meu rosto e o magnífico céu azul refletido no mar Egeu. A ilha de Patmos fica a 80 quilômetros da costa da Turquia. Nos dias de João, era uma colônia penal, um lugar para exilar pessoas no canto do vasto Império Romano. Aqui, nesta ilha solitária e deserta, com apenas 15 quilômetros de comprimento, os oficiais do Império Romano exilaram um homem chamado João. Ele era um homem idoso e não representava nenhuma ameaça à lei e à ordem. Mas os oficiais romanos temiam o que João tinha visto e ouvido. Seus olhos ainda brilhavam com a visão do homem mais revolucionário da história humana. João foi um dos discípulos de Jesus Cristo, um discípulo dedicado. Ele não conseguia parar de falar sobre ele. Ele não conseguia parar de falar sobre o reino de amor e graça de Cristo, mesmo quando isso significou opor-se ao culto ao imperador de Roma. Assim, em sua velhice, João se viu sozinho nesta ilha rochosa, afastado de seus companheiros crentes, afastado das igrejas que ele havia fundado. Mas um dia este exilado recebeu um visitante. Não foi ninguém que os soldados romanos permitiram visitá-lo. Foi alguém que já havia caminhado sobre as águas. Alguém que já havia acalmado uma tempestade. Jesus Cristo visitou o apóstolo João aqui neste lugar solitário.
Foi Jesus ressurreto quem apareceu. Foi Jesus glorificado. João o viu em uma visão surpreendente. O rosto de Cristo brilhava como o sol. Sua voz era como a voz de muitas águas. E Jesus mostrou a João coisas tremendas que o apóstolo registraria em seu livro do Apocalipse. Coisas tremendas sobre como a história atingiria seu clímax no reino celeste de Cristo. Jesus também passou a João mensagens especiais a serem transmitidas. Mensagens às 7 igrejas muito amadas por Deus. 7 igrejas que João não mais podia visitar pessoalmente. No Apocalipse, encontramos 7 pequenas cartas para 7 igrejas na Ásia Menor. Eram congregações que enfrentavam uma série de desafios. Algumas eram sadias e prósperas. Algumas estavam em crise. Algumas estavam quase mortas. E João transmite a mensagem de Cristo a estes grupos de pessoas. Cada carta é uma espécie de receita prescrita pelo grande médico. Jesus está dizendo, é isto que deviam fazer. É assim que podem solucionar o problema. Bom, uma prescrição do maior médico da história é algo muito valioso. São especialmente valiosos, porque até hoje enfrentamos muitos dos problemas enfrentados por aquelas igrejas. Então, são desafios humanos básicos. E Jesus enfrenta cada um destes desafios com a sua solução. Aqui está a receita divina para a cura. 7 cartas. 7 valiosas receitas para a cura das pessoas. Estas são mensagens que alcançam o coração. Elas nos apontam para o que é essencial. Elas nos indicam o que funciona. Existem 2 razões por que vemos esta parte do mundo. Primeiro, apesar das 7 igrejas indicadas no Apocalipse não mais existirem, a mensagem que o nosso Senhor lhes deu é relevante agora, para o novo milênio. Embora tenha sido dada no passado, ela se aplica ao presente. O conselho dado àquelas igrejas é o conselho que precisamos em nossa igreja hoje. A instrução de Deus para os cristãos do primeiro século fala com um significado ainda maior para os cristãos do século 21. Ao longo da Bíblia, o número 7 simboliza a perfeição. Então, estas cartas são um conselho perfeito de Deus para os cristãos. Na mensagem às 7 igrejas, Deus revela seu conselho completo para as nossas vidas. Ao você estudar as mensagens às 7 igrejas, juntas, você vai sentir-se profundamente tocado pelas verdades transformadoras do Apocalipse. Existe um outro aspecto destas mensagens que precisamos considerar. Com certeza existiam mais do que 7 igrejas no tempo de João, no fim do primeiro século. Mas o próprio Jesus escolheu estas igrejas, e ele tinha também em mente ajudar os que viveriam nos últimos dias da história. Um segundo ponto. Essas 7 igrejas são representantes de toda a era cristã. Elas representam os vários estágios da igreja ao longo dos séculos. O anjo instruiu João. Escreve, pois, as coisas que hão de acontecer depois dessas coisas. Apocalipse 1, versículo 19. As mensagens de Deus para João eram para aquele tempo, mas também são para os nossos dias. Suas lições também se aplicam à igreja em todos os tempos. Nesta série de programas, examinaremos cada uma destas cartas e também visitaremos os locais de cada uma destas 7 igrejas. Faremos descobertas que mostrarão como as 7 cartas do Apocalipse fazem sentido hoje. Então vamos iniciar a nossa jornada. A primeira carta foi escrita para um lugar chamado Éfeso. Éfeso era uma das cidades mais orgulhosas do Império Romano. Orgulhosa de sua grande biblioteca e teatro e do famoso templo de Ártemis. Era a capital da Ásia Menor e um centro comercial importante. Hoje é considerada a cidade antiga mais bem conservada da Turquia, embora seja apenas um reflexo de seu glorioso passado. As belas e grandiosas ruínas ainda atraem muitos turistas que apreciam sua beleza, apesar dos danos causados pelo tempo. Arqueólogos tentam reconstruir como deve ter sido a vida aqui nos dias do apóstolo Paulo e de João, pois ambos viveram aqui. Éfeso possui uma história extraordinária. A palavra Éfeso significa desejável. A igreja no século I se destacou por seu zelo e pureza doutrinária.
Cheios do Espírito Santo, os cristãos do Novo Testamento falavam de Cristo em toda parte. As forças do inferno foram abaladas, milhares aceitaram a Cristo. Falando sobre o rápido crescimento do cristianismo, um escritor romano disse: vocês estão em toda parte, em nosso exército, em nossa marinha, em nossas lojas, em nossas escolas, em nossas prisões, em nossas casas. Vocês estão até mesmo em nosso Senado. Nos primeiros séculos, o cristianismo cresceu rapidamente. O grande teatro de Éfeso comportava 25 mil pessoas. Ele costumava ficar lotado para as peças dos escritores clássicos gregos e romanos. Um dia, há muito tempo, essas pedras ecoaram altos gritos, clamores apaixonados, mas não eram as vozes dos atores. Uma multidão furiosa havia se reunido. Eles gritavam: grande é a Diana dos Efésios. Cada vez mais alto, eles repetiam essas palavras no frenesi. A multidão havia trazido 2 cristãos